Retomadas as reuniões para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, diante de uma crise humanitária na qual as crianças palestinas estão ameaçadas pela paralisia infantil. A guerra na faixa de Gaza foi suspensa para uma vacinação em massa. Enquanto isso, ações militares crescem na Cisjordânia. E no programa de hoje, nós vamos esmiuçar a estratégia de Benjamin Netanyahu. E na guerra travada entre Rússia e Ucrânia, o alerta para o risco de um desastre nuclear. Quem também atravessa um campo de batalha é o presidente Emmanuel Macron para conseguir enxugar o orçamento da França e agradar os aliados ao mesmo tempo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jovem Pan Internacional. Israel concordou com uma pausa humanitária da guerra, enquanto as reuniões para um cessar-fogo retornaram ao Catar depois de uma rodada no Egito. O principal ponto do impasse são os reféns, capturados pelos terroristas em outubro do ano passado. E falando neles, um homem de 52 anos foi resgatado depois de 10 meses de cativeiro na faixa de Gaza. A imagem de Caid Farhan Al-Qadi, de 52 anos, rodou o mundo instantes depois do exército israelense ter anunciado o sucesso do que os militares chamaram de Operação Complexa. Mesmo com sinais de desidratação, Al-Qadi parecia bem e disposto. E mais do que isso, ele estava feliz e aliviado. O encontro com integrantes da tribo dele dão esperança para dezenas de famílias que pressionam o governo de Benjamin Netanyahu por uma solução. Voltando ao detalhe, Al-Qadi se reencontrou com a tribo. Ele é beduíno, um povo que vive no deserto ao sul de Israel, de origem árabe-muçulmana. Prova de que o terrorismo não está limitado a nenhuma religião ou etnia. A declaração dele, depois de se ver livre do cativeiro, foi mais do que um apelo pela paz. Trata-se de um chamado à consciência de quem tem poder de decisão. Eu digo a todos, ao Hamas e a Israel, para colocarem um fim a isso. Nós estamos em guerra há 74, 75 anos. E até onde chegamos? Lugar nenhum. Apenas mais e mais sangue e mais mortes. A dor é a mesma dor, seja você palestino, judeu ou beduíno. Deus nos fez humanos. Minha alegria não está completa porque sei dos outros reféns que ainda estão lá. Não importa se eles são árabes ou judeus, existem famílias esperando por eles e que também querem um final feliz. Então eu rezo para que tudo termine bem. Para aqueles que estão no Catar e no Egito, que possam pôr um final nisso. Vocês foram e voltaram nessas negociações. Apenas gastaram combustível. Vocês têm de permanecer reunidos até a fumaça branca aparecer e solucionar a questão. A referência foi ao sinal de que o Vaticano lança a partir de uma chaminé para indicar a escolha de um novo Papa, a fumaça branca. Nesse caso, é a resolução do conflito que já deixou mais de 41 mil mortos desde outubro. O Catar voltou a ser palco das negociações. Há 2 semanas, os encontros terminaram sem consenso. Uma segunda tentativa aconteceu no Egito e também nada. O Hamas, que além do braço armado considerado organização terrorista, a organização mantém um núcleo político que administra a faixa de Gaza. E esse governo palestino exige a retirada incondicional das tropas israelenses do território árabe. Porém, com a libertação de um refém, que estava em ótimas condições de saúde para alguém que ficou mais de 10 meses sequestrado, as tropas ganharam uma justificativa muito plausível para permanecer no palco de guerra. Do outro lado, Israel quer todos os reféns libertados. Está aí outro impasse. Os civis capturados são uma preciosa moeda de troca por prisioneiros muçulmanos. Os dois sabem que anular penas de condenados por crimes hediondos pode permitir que alguns desses indivíduos, agora livres, voltem a cometer atrocidades pelas quais foram julgados. O risco é de uma repetição do último atentado, quando mentores da ação tinham sido beneficiados em indultos anteriores. Independente das discussões sobre uma trégua mais duradoura, Benjamin Netanyahu concordou com uma pausa humanitária. O motivo?
a necessidade de vacinar os moradores da faixa de Gaza contra a poliomielite, depois que uma criança de 11 meses foi diagnosticada com a doença. As gotinhas imunizantes foram criadas na década de 1960. O vírus foi erradicado na maior parte do mundo por causa das campanhas de vacinação em massa. Se por um lado Israel anunciou a suspensão das atividades militares em Gaza, tropas passaram a executar uma chamada Operação Antiterrorista na Cisjordânia, o outro enclave árabe dentro do território israelense. O comando militar informou ter eliminado 9 combatentes inimigos. A Jihad Islâmica confirmou ter perdido um dos comandantes nessa ação. Outras 7 pessoas morreram em consequência do fogo cruzado. Embora o foco da guerra tenha mudado de localização, os esforços pela paz continuam. Estados Unidos, Egito e o Catar seguem como mediadores por um cessar-fogo mais longo. Dos enviados pelos 3 países, os americanos são os mais otimistas. O porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, relatou progresso nos esforços de mediação e disse que mais negociações envolvendo grupos de trabalho de nível inferior são esperadas nos próximos dias. Nós estamos falando de uma história que ela é longa e ela tem muitos detalhes, então eu vou precisar aqui de 2 elementos. Primeiro, um mapa para a gente entender a região. Eu vou precisar também do Danilo Porfírio, que está sempre aqui no nosso programa. É um habitué, sempre muito gentilmente ele aceita o nosso convite para vir olhar os mapas conosco, até porque, entre os muitos talentos do Danilo, ele é um estudioso dessa região, professor titular de Relações Internacionais. Danilo, feitas as saudações e as devidas apresentações, vamos olhar para a faixa de Gaza com um detalhe. Aqui eu marquei em vermelho 2 corredores humanitários que passam a valer a partir do começo da semana que vem, né? Porque domingo é um dia útil nessa região por conta das religiões, e quando começa a vacinação em massa, priorizando crianças para evitar um surto de poliomielite, algo que já foi erradicado na grande parte do mundo, aqui no Brasil, por exemplo, na década de 80. Mas tirando essa questão humanitária, a vacinação que ela vai ser feita por organizações internacionais, organizações humanitárias não governamentais, eu queria olhar até com um olhar esperançoso, Danilo, porque uma hora, essa guerra, que a gente já começa a ver o horizonte do 11º mês de guerra, ela vai acabar. E aqui nós estamos falando de uma faixa, que é a faixa de Gaza, amplamente povoada, e hoje ela é terra arrasada. Vai haver um esforço de reconstrução, até para dar um mínimo de qualidade de vida às pessoas que não conseguiram sair de lá como refugiados. Isso parte de Israel, isso parte de outros parceiros. Israel vai deixar que outros países vizinhos, a exemplo do Egito, a exemplo da Jordânia, possam ajudar os árabes dessa região? Bom, o primeiro grande ponto, Marcelo, é saber se Israel, diante de tudo aquilo que nós vimos, tudo aquilo que estamos testemunhando, irá restaurar a autonomia palestina na faixa de Gaza. Então a gente não sabe se, por exemplo, a autoridade palestina terá ação política nessa região. Claro. Então nós temos que ver esse primeiro ponto. Caso isso aconteça, creio que, também olhando para a história, que os investimentos de restauro dessa região não virão necessariamente de Israel, mas de finanças vindas da Europa, dos Estados Unidos e de países árabes. Aqui eu olho com muito carinho para a Arábia Saudita. Okay, Arábia claro. Saudita. Então, basicamente, nós observamos isso. O problema é saber, Favale, vai ter transferência de poder? Perfeito. Ou não? Porque Netanyahu já falou, né? O acordo de Oslo foi um grande erro. Agora, você falou da história, vamos voltar a algumas décadas. A gente consegue enxergar aqui um plano Marshall de quando os Estados Unidos ajudam na reconstrução da Europa Ocidental, ajudam na reconstrução do Japão. Mas não é só por uma bondade intrínseca do governo americano. Criou-se um vínculo de dependência. Se aqui houver uma reconstrução com parceiros de Israel, que você citou, os Estados Unidos, por exemplo, vai ainda haver um vínculo de dependência?
Se a Arábia Saudita entrar nessa equação, muda o resultado, né? Então, eu vou falar para você que, historicamente, os Estados Unidos e a própria Arábia Saudita foram grandes investidores de ações, não só na faixa de Gaza, como na autoridade palestina, na Cisjordânia. Perfeito. Entretanto, isso não gerou desenvolvimento. O que nós percebemos é que ainda grande parte da mão de obra palestina depende da economia israelense. Claro que sim. Então, não vejo, né, uma via aí de efetiva autonomia ou desprendimento dessa, vamos dizer, da organização populacional e territorial palestina de Israel. Mas eu queria falar de outro ator, porque a gente vem acompanhando essa guerra a par e passo, né? E, por enquanto, tem ainda um componente dessa equação, uma variável dessa equação, achei a palavra que eu estava procurando, que é o Hezbollah. Havia o risco do Hezbollah entrar, houve uma troca de agressões, de tiros entre Israel e a fronteira norte do Líbano, onde está baseado o Hezbollah. Se o Hezbollah entrar nesse conflito, tudo muda de novo, né? Então vamos lá. Só lembrando o que é o Hezbollah. Hezbollah, partido de Deus, Favale, na verdade é um movimento que surge entre o final da década de 70 e início da década de 80 por 3 fatores, ou talvez até 4. Guerra civil, né, do Líbano, invasão dos sírios em território libanês, posteriormente Revolução Iraniana. Perfeito. E ao final, a ocupação israelense do sul do Líbano, né, com aquele, inclusive com o massacre de Sabra Shatila, né, ao final. E o que acontece? O Hezbollah, diante desse caos dentro do Líbano, desse colapso dentro do Líbano, nasce como um movimento social, de fomento social, muito semelhante à Irmandade Muçulmana. 2, torna-se um movimento de fomento educacional, não só assistencial, mas educacional, e depois pega em armas e se torna um instrumento de insurgência e um partido com grande poder no Líbano. Exatamente, não tem vácuo de poder, né? Onde o poder social faltou, o Hezbollah se instalou, principalmente no sul do Líbano. Perfeito. Diz o Hezbollah, né? Isso é um cálculo que é acompanhado por observadores internacionais, de 100 mil unidades de armamento, o que é muito, e aí tem uma discussão teórica, e a propaganda sempre é um componente muito importante, é um elemento muito importante em qualquer cenário de guerra. O próprio Hezbollah diz ter 100 mil combatentes. Um instituto muito sério de observação desses cenários de guerra fala que são 20 mil. Claro, um número é 5 vezes maior do que o outro aqui, dependendo do seu ponto de orientação da propaganda. A minha pergunta é, Danilo, mesmo vamos levar em consideração um número mais baixo, ainda é bastante gente que, se engajada numa guerra, pode criar um problema ali para Israel. Pode, mas lembrando sempre, Hezbollah, um braço da política externa iraniana. Porque o Hezbollah é um movimento xiita. Quantidade, Favale, necessariamente não é qualidade. Não é? Nós também testemunhamos historicamente que o Hezbollah, hora ou outra, se confronta com Israel. Mas o aparato militar, o aparato tecnológico, o preparo do exército israelense é muito superior ao Hezbollah. Como nós vimos no último ataque do Hezbollah, os danos foram mínimos à população israelense, ao território israelense. Em contrapartida, a retaliação foi implacável. Porque a capacidade de defesa de Israel é inegável, com aquele domo de ferro e tudo mais. Isso. O mundo é muito grande, Danilo. Eu vou dar um giro, mas você fica aqui que eu vou voltar com você. A Agência Internacional de Energia Atômica emitiu um novo alerta para o risco de um desastre nuclear, dessa vez na Rússia. Confrontos armados se intensificaram perto de uma usina, que podem gerar um vazamento de combustível radioativo. E por trás desta notícia está o fato de que os ucranianos continuam engajados na invasão do território vizinho. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, visitou a usina nuclear russa de Kursk na terça-feira. Na região, a Ucrânia lançou uma incursão no início de agosto que surpreendeu o Kremlin. Após a visita, a comitiva alertou para uma situação extremamente grave.
A agência disse ter enviado inclusive seu diretor-geral para chamar a atenção da comunidade internacional para o risco de uma tragédia caso os reatores sejam danificados. Desde o início da ofensiva militar russa na Ucrânia em fevereiro de 2022, a Agência Internacional de Energia Atômica alertou repetidamente sobre os perigos de combates perto de usinas nucleares. Na semana passada, o presidente russo Vladimir Putin acusou a Ucrânia de tentar bombardear a central de Kursk. A agência disse ter sido informada pela Rússia da descoberta de fragmentos de drones a 100 metros do depósito de combustível nuclear já usado. A usina de Kursk possui 4 reatores, 2 deles operacionais e outros em construção. Tirando da equação o cálculo da ameaça e olhando a situação para a rotina de milhares de pessoas que moram na região sob fogo cruzado, o clima de apreensão se tornou rotina. Eu chamo isso de sentinela de plantão, ou seja, o sono não é tranquilo e contínuo. Se dormimos bem até às 5 da manhã, já é um sono bom. Então, basicamente, você dorme como um sentinela de plantão. A gente tenta se certificar de que é necessário. E quando isso vai acabar? Sinceramente, eu quero que tudo acabe o mais rápido possível. As sirenes sempre tocam quando começam os ataques. O importante é seguir pensando que é um fenômeno passageiro. Claro que as autoridades também estão preocupadas conosco. Espero que também pensem no fato de estarmos assustados e ansiosos. É impossível nos habituarmos com essa situação. A ameaça às estruturas de energia do sudoeste da Rússia aponta que Zelensky continua disposto a cumprir a promessa que fez no discurso do Dia da Independência. O presidente disse claramente que Putin sofrerá com as retaliações por ter iniciado a guerra em 2022. A promessa de vingança, declarada no feriado em que os ucranianos celebram a libertação da União Soviética, controlada por Moscou até 1991, não foi uma coincidência. A mudança de tom de Zelensky veio junto com os caças liberados pelos Estados Unidos e cedidos por países que integram a OTAN. Um deles caiu matando o piloto. Segundo o Estado-Maior do Exército Ucraniano, os F-16 já derrubaram mísseis de cruzeiro russos durante ataque contra posições estratégicas. Este foi o primeiro anúncio de uma baixa envolvendo os novos aviões, considerados um material militar valioso, após uma espera de mais de 2 anos para a doação das aeronaves. Vamos olhar para o que é a notícia mais recente. Uma resposta dos russos dentro do território ucraniano depois dessa audácia, vamos chamar assim, de Volodymyr Zelensky. Porfírio, a gente tem uma resposta clara aqui, numa região de menos importância, mas eu vou fazer depois as comparações. É uma resposta para o Putin limpar as manchas do seu capital político? Eu vejo que é uma forma dele responder ao público dele na Rússia, sem dúvida, mas também de mostrar, transmitir uma mensagem a Volodymyr Zelensky, ao Zelensky. Por quê? Porque nós temos que entender que a invasão promovida pela Ucrânia, a região de Kursk, região de Kursk, na verdade, é uma forma, há quem diga, os analistas dizem isso, há quem diga que é uma forma de forçar o Putin a sentar na mesa. Até então, o ataque, Marcelo, estava centrado em território ucraniano. Perfeito. Em território ucraniano. E, de repente, com esse avanço inédito e simbólico, região de Kursk, que teve uma história protagonista importante na Segunda Guerra Mundial, nós vamos o quê? Perceber aqui que talvez a Ucrânia quer mostrar alguma força e forçar com que a Rússia venha negociar. Em contrapartida, nós temos o quê? Historicamente, uma estabilização do processo de invasão. Alguns
defendiam a ideia de um esgotamento ou de um enfraquecimento da ação russa nesse processo de invasão. Talvez não. Uma consolidação, a busca de ações pontuais dos russos no sentido de colapsar economicamente a Ucrânia e sair de alguma maneira vencedor. Né? O que nós vemos diante dessa ação ucraniana, não há resposta, vamos dizer, pacífica dos russos. Houve uma retaliação. A gente está muito bem alinhado aqui. Conforme o Danilo ia falando de Kursk, eu mudei o mapa para a gente mostrar. Kursk, então, está aqui e é uma importante zona industrial. O Porfírio volta aí na década de 40, né, na Segunda Guerra Mundial, tem uma atuação importante, mas aqui nós estamos falando de uma meia-lua, quando tudo isto era União Soviética, entre Kursk e Sani e outras regiões aqui dentro da Ucrânia, que eram interligações importantes de polos industriais. E essa mancha azul, ela tem duas diferenças, porque são os territórios já tomados e esse azul mais claro, que é até o dia 29 de agosto, ou seja, em meados dessa semana que está terminando agora, o avanço significativo, a gente já está falando em quase 3.000 quilômetros quadrados de área tomada pelos ucranianos. É claro, olhando a imensidão que é o território russo, é uma pequena porcentagem, mas é menos percentual e mais simbólico essa derrota para os russos. Você falava da importância de como isso abala as estruturas do Kremlin, politicamente falando. Tem um dado importante em qualquer cenário de guerra, né? Se a gente puxar para Israel, é a mesma coisa. Os prisioneiros de guerra, porque os russos têm muitos ucranianos, os ucranianos começaram a fazer prisioneiros de guerra, os militares russos, e isso entra na mesa de negociação. Claro, sem dúvida, né? E isso vai, inclusive, desestabilizar a opinião pública. Mesmo sendo um regime autoritário, nós temos que perceber que o Putin trabalha com a ideia um tanto populista, carismática, né, do grande vencedor, de um líder que tem históricos de vitórias, né, em vários conflitos. Lembremos da Chechênia, por exemplo, claro. Lembremos da Geórgia, lembremos da Crimeia, e agora nós estamos vendo o quê? A apreensão de território tradicionalmente russo, que viola o bril, né, dos russos, e, obviamente, a apreensão de não só prisioneiros de guerras militares, mas também de controle de civis, o que deverá ser considerado nesse processo. Porfírio, obrigado mais uma Agradeço. vez. Nós que agradecemos. Até uma próxima oportunidade, que fique em breve. Peço para você esperar aqui para a gente encerrar o programa, porque eu vou caminhar, mas não vou sair da Europa. A França vive dias difíceis na política. Com a Assembleia travada, o presidente Emmanuel Macron corre contra o tempo para conseguir escolher um primeiro-ministro e tirar o país de uma crise política que congelou o orçamento do país para 2025. Os detalhes na reportagem de Fabrício Naitsky. A aposta parece não ter dado certo. Menos de 2 meses depois de dissolver a Assembleia e convocar eleições legislativas antecipadas, o presidente da França, Emmanuel Macron, ainda não encontrou uma saída para a crise política no país. O cenário era tenso. Depois do bom resultado da extrema-direita na eleição para o Parlamento Europeu, Macron tomou a decisão arriscada de realizar novas eleições internas na tentativa de frear o avanço do Rassemblement National, já pensando na disputa presidencial em 2027. A bancada do governo, que já não era a maioria na casa, mas contava com apoios importantes da direita, acabou ficando ainda menor, perdendo quase 100 assentos. Com os resultados do começo de julho, o grupo que mais possui deputados na França passou a ser o Novo Fronte Popular, de esquerda, seguido pelo partido de Marine Le Pen. A base governista, que soma 3 siglas, amargou um terceiro lugar e se viu sem saídas. O primeiro-ministro Gabriel Attal entregou o cargo, mas teve o pedido de demissão rejeitado, enquanto o presidente tenta destravar os caminhos para um novo premier. O principal entrave é a falta de apoio claro na Assembleia. Isso porque, apesar de ter ficado na primeira posição, o fronte de esquerda não conquistou a maioria absoluta, o que desobriga Macron a convocar um primeiro-ministro do grupo. Ao mesmo tempo, o futuro nomeado, independente de quem seja,
corre sérios riscos de sofrer com moções de censura dos opositores, inviabilizando a governabilidade. O chamado NFP cobrou o primeiro lugar nas eleições e indicou a chefe das finanças da Prefeitura de Paris, Lucie Castet. Macron, porém, rejeitou o nome, alegando falta de estabilidade e tem se negado a compor o governo com a esquerda. A situação causou ruptura no bloco, com líderes insistindo na nomeação da economista, enquanto outros se colocam dispostos a uma coalizão com a centro-direita. Macron tem feito consultas com diversos setores. Na mesma semana, o Palácio Presidencial recebeu dezenas de políticos e assessores, incluindo nomes do Partido Socialista e dos republicanos. Mas sem acordo, o chefe do Poder Executivo recebe críticas de todos os lados. O Rassemblement National, por exemplo, pediu o fim da procrastinação, enquanto a esquerda convocou protestos nas ruas para o dia 7 de setembro. Em entrevista à Jovem Pan News, o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli, analisou a situação delicada de Macron e os empecilhos para formar uma nova equipe. O Macron ele não diz que está sendo teimoso em relação a tudo isso. Ele fala que ele apenas preveniu um tipo de derrubada de um governo. Então, ele já sabendo que os outros blocos que também não apoiariam esse bloco da esquerda, eles agiriam derrubando o governo, ele se antecipou, porque, de acordo com ele, ele tem uma responsabilidade institucional em garantir que o governo funcione. Mas fato é que o Macron ele tem sido bastante responsabilizado por conta disso. Um dos motivos que tem sido apontados para isso é que ele quer ter o controle ainda sobre o parlamento. Então, ter alguém aliado, como primeiro-ministro, algo que, se ele tivesse alguém da esquerda, talvez ele tivesse um pouco mais de dificuldade em relação a isso, até mesmo porque seria um grupo que teria ali uma agenda própria. Pode ser que surja uma figura mais agregadora, né? Pode, mas tudo indica que o Macron ele vai querer alguém com o qual ele possa ter um pouco mais de diálogo. Com a dificuldade para destravar o parlamento, a França também tem um outro dilema: a questão do orçamento para 2025. Já como premier interino, Gabriel Attal decidiu congelar os gastos para o próximo ano, o que mantém o patamar de 492 bilhões de euros. A decisão economizou cerca de 10 bilhões aos cofres públicos, que seriam descontados da inflação. A medida tem como objetivo reduzir o déficit público, atualmente na margem de 5% do total do PIB francês. A meta do governo é de chegar a, no máximo, 3% até 2027, com a previsão de novos cortes nas contas. Com o plano atual, o Palácio do Élysée prevê queda em programas como o de auxílio à geração de empregos. Já o setor militar deve ser um dos poucos com aumento nos gastos. Tudo isso, porém, pode mudar a partir da chegada de um novo primeiro-ministro. Macron só pode voltar a dissolver a Assembleia e convocar novas eleições legislativas a partir de julho do ano que vem, mas sob risco de perder ainda mais popularidade. Até lá, o presidente vai precisar mostrar qualidade na articulação para permanecer no poder. Posso ter a sua atenção, você que gosta da Jovem Pan? Todo o acervo de áudio da Rádio Jovem Pan já está liberado para o assinante do site www.jp.com.br. É só entrar no site. Aí lá em cima você vai ver uma barra, uma tarja preta. Clica ali em áudios, depois em acervo. E aí você faz uma busca com a palavra que quiser. E a partir daí, é só viajar no tempo com narrações e coberturas históricas. Gostou? Faça sua assinatura. Tem acesso a mais conteúdos exclusivos. Os nossos comentaristas gravam vídeos diariamente, especialmente para os assinantes. Se apoia a Jovem Pan? É seguidor do nosso jornalismo? Então entra lá, www.jovempan.com.br e assine. O programa de hoje fica por aqui. Eu só tenho tempo para duas coisas: agradecer a sua audiência e prometer retornar no próximo fim de semana com um conteúdo tão bom quanto este que você acabou de assistir. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas
não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.